Ele a trocou por uma mais nova para vê-la sofrer, mas ela voltou com um milionário poderoso e um bebê nos braços. O vestido branco de Júlia brilhava como neve sob as luzes do altar. Ela estava radiante, nervosa, mas cheia de amor. Os convidados mal conseguiam conter a emoção. Seria o casamento do ano. Mas tudo desabou quando Caio, seu noivo, largou sua mão com frieza, olhou para os convidados e declarou: "Desculpem, mas não posso me casar com ela. Estou apaixonado por outra pessoa, por Bruna." O silêncio virou choque, e o coração de Júlia quebrou em 1000 pedaços ali, diante de todos. O mundo ao redor dela girava. Ela sentiu o chão sumir sob os pés e, por um instante, o ar lhe faltou. Caio simplesmente virou as costas e caminhou até Bruna, uma jovem loira de 22 anos, que estava sentada discretamente no fundo da igreja. Os olhares se voltaram para ela, julgadores e confusos. Júlia caiu de joelhos, o buquê escapando das mãos. Sua mãe correu para segurá-la, mas era tarde. O estrago estava feito. A dor da humilhação pública era tão insuportável quanto o abandono. Caio e Júlia estavam juntos há 5 anos. Se conheceram na faculdade, dividiram sonhos, contas e até planos para filhos. Ela sempre acreditou que o amor deles era inabalável. Trabalhavam juntos no pequeno negócio da família dele e estavam finalmente colhendo frutos. Mas Caio, com o ego inflado, sempre desejou mais. Mais status, mais beleza, mais poder. E Bruna, recém-formada e cheia de vaidade, oferecia a ele tudo isso, ou pelo menos a ilusão disso. Júlia se trancou em casa por dias. Não comia, não falava, apenas chorava. Sentia-se destruída, usada, traída. As mensagens de amigos e parentes se amontoavam no celular que ela não tinha forças para tocar. O que mais doía era lembrar dos sorrisos de Caio enquanto ela preparava o casamento. Ele fingiu até o último segundo. Foi cruel de propósito, porque queria vê-la no chão. E conseguiu. Mas o destino ainda não havia dito sua última palavra. Certa manhã, ao se forçar a levantar da cama, Júlia teve uma tontura. A princípio pensou que fosse por falta de comida, mas algo a incomodava. Comprou um teste de farmácia e o resultado foi imediato. Positivo. Ela estava grávida. Sentou no banheiro, as mãos tremendo. O desespero tomou conta. Como criar um filho sozinha? Como contar para alguém? Será que Caio se importaria? No fundo, ela sabia que não. Ele tinha sido frio demais para sentir qualquer empatia. No dia seguinte, decidiu procurá-lo. Foi até a casa onde moravam antes, agora ocupada por Bruna. Caio apareceu na porta sem camisa, com um copo de uísque na mão, em plena segunda-feira. Quando ela contou sobre o bebê, ele riu. Um riso seco, zombeteiro. "Problema seu, Júlia. Você devia ter se prevenido. Isso não muda nada." E então, com a mesma frieza com que a deixou no altar, ele fechou a porta na cara dela. Essa foi a última vez que ela o viu. Naquela noite, Júlia fez as malas. Vendendo o pouco que tinha, decidiu recomeçar longe de tudo que a feriu. Pegou um ônibus para o interior, para uma cidade onde ninguém conhecia seu nome ou seu passado. Enquanto via as luzes da cidade sumirem pela janela, chorava baixinho, segurando a barriga. Ainda não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa. Ela precisava viver. Pela criança que crescia dentro dela, pela mulher que ela ainda podia se tornar. Ao chegar no novo destino, sem amigos ou parentes por perto, sentou-se em uma praça, encolhida, tentando esconder o rosto inchado. Foi então que uma senhora de cabelos brancos, chamada Dona Esther, se aproximou. Percebeu sua dor sem que Júlia dissesse uma palavra. Ofereceu um pão, depois uma cama e, por fim, um novo começo. Era a primeira vez em semanas que alguém a tratava com ternura. Na pequena casa de Dona Esther, Júlia começou a recuperar as forças. Conseguiu um emprego simples como ajudante em uma escola infantil. Mesmo grávida, mostrou-se dedicada e responsável. As crianças se afeiçoaram a ela e, aos poucos, ela voltou a sorrir.
Mas toda noite, ao deitar, colocava a mão sobre a barriga e pedia a Deus forças. Por mim, tudo acabou, mas por você, eu ainda vou vencer. Na cidade onde Caio continuava fingindo que era feliz ao lado de Bruna, os rumores começaram a crescer. O negócio da família estava afundando e as dívidas se acumulavam. Bruna, fútil e infiel, já se cansava dele. Mas Caio ainda acreditava que tinha vencido. Mal sabia que a mulher que ele tentou destruir estava renascendo, não por vingança, mas por amor. O tempo passava, Júlia fazia cada centavo render, cada passo contar. Aprendeu a se cuidar, a amar o filho que ainda não tinha visto o rosto, e sem perceber, estava plantando as sementes do maior renascimento de sua vida. O destino, paciente, esperava o momento certo para fazer justiça. Os meses passaram e a barriga de Júlia crescia junto com sua força. Agora, com 5 meses de gestação, ela já sentia os primeiros chutes do bebê, e mesmo com todas as dificuldades, aquele movimento dentro de si era como um lembrete diário. Ela não estava mais sozinha. Na cidadezinha de Santa Clara do Sul, onde recomeçou sua vida, as pessoas a conheciam apenas como a moça da escola, doce, gentil e sempre sorridente. Mas ninguém imaginava o passado de dor que ela escondia com tanto esforço. Em silêncio, Júlia carregava não só a gravidez, mas também o trauma de uma humilhação pública. Cada vez que se olhava no espelho, lembrava-se do altar, do vestido, das flores, do olhar de desprezo de Caio. Rejeição era pouco para o que ela sentiu. Ele a jogou fora como algo descartável, apenas para alimentar seu ego, e o mais doloroso era saber que ele sempre planejou aquilo. Ele queria vê-la sofrer, e conseguiu, pelo menos por um tempo. Na escola onde trabalhava, Júlia se dedicava com afinco. Cuidava das crianças como se fossem seus próprios filhos, talvez porque sabia que, em breve, teria que criar um sozinha. Os professores a admiravam, os pais confiavam nela. Apesar de tudo, ela estava construindo algo, mesmo que pequeno, mesmo que humilde, mas sólido. Era sua chance de provar que não seria definida por um abandono, e sim pela maneira como decidiu seguir em frente. Durante uma reunião na escola, um convite inesperado surgiu. Uma nova ala estava sendo construída, e o patrocinador era um empresário da capital. Ele faria uma visita em breve para conhecer o projeto. Júlia não deu muita importância. Ela tinha outras prioridades, como controlar a pressão que subia às vezes, ou as dores nas costas que a faziam perder o sono. Ainda assim, sentia que algo estava prestes a mudar. E estava certa. Enquanto isso, a vida de Caio seguia ladeira abaixo. Bruna, a nova e melhor escolha, agora o ignorava. Vivia em festas, gastava seu dinheiro e já se envolvia com outros homens. Caio, orgulhoso demais para admitir o erro, se afundava em dívidas e a família que antes o apoiava começou a se afastar. Ele tentou entrar em contato com Júlia uma vez, apenas para saber se ela realmente estava grávida, mas ela não respondeu. Na verdade, ela havia mudado de número e de vida. Na nova cidade, Júlia fez amizade com Vanessa, uma vizinha que também era mãe solo. Vanessa tinha 2 filhos e um coração enorme. Entre conversas na calçada e chás no fim da tarde, as duas criaram uma amizade verdadeira. Foi Vanessa quem a levou ao médico quando ela teve um sangramento leve no 7º mês. "Você não está mais sozinha", disse com firmeza. Júlia chorou naquele dia, de gratidão. Pela primeira vez desde o altar, ela sentiu-se cuidada. O ultrassom revelou que era um menino. Júlia sorriu ao ver o pequeno perfil na tela. Os olhos dela brilharam com a força de quem estava pronta para amar incondicionalmente. Decidiu que o nome seria Miguel, aquele que é como Deus. E prometeu, diante da imagem em preto e branco, que ele teria tudo o que ela nunca teve: estabilidade, respeito, proteção. Não importava como. Ela daria um jeito. Sempre dava. A visita do empresário à escola estava marcada para a semana seguinte.
O diretor pediu a Júlia que participasse da recepção, já que ela conhecia bem o funcionamento da unidade. Mesmo relutante, por conta da barriga já grande e das dores nas pernas, ela aceitou. Não sabia ainda, mas esse encontro mudaria o rumo de sua vida para sempre. O destino, como um bom escritor, preparava a virada mais improvável e poderosa daquela história. Na manhã do evento, Júlia vestiu seu melhor vestido. Simples, florido e confortável. Prendeu os cabelos, passou um batom claro e chegou cedo. O diretor estava animado, os professores nervosos. Quando o carro preto estacionou em frente à escola, todos se alinharam para receber o visitante. A porta abriu e de dentro saiu um homem alto, bem vestido, com um olhar sereno. Ele se chamava Leonardo Vasconcelos e trazia no rosto uma expressão que Júlia conhecia bem. Ele também já tinha sofrido muito na vida. Leonardo apertou a mão de todos com educação, mas ao olhar para Júlia, parou por um segundo. Havia algo nela que o tocou. Talvez o olhar, talvez a barriga, talvez a forma como ela disfarçava a dor com um sorriso discreto. Ele estendeu a mão a ela com respeito e disse: "Muito prazer. Espero que eu possa ajudar esse lugar a crescer." Júlia respondeu com educação, sem imaginar que aquele aperto de mão seria o primeiro de muitos capítulos que ainda seriam escritos. Durante a visita, Leonardo se mostrou impressionado com o trabalho da escola. Fez perguntas, elogiou o cuidado com as crianças e notou como Júlia era respeitada ali. Quando todos se dispersaram, ele se aproximou dela novamente e comentou: "Você tem um dom com crianças e um brilho nos olhos que é raro hoje em dia." Júlia sorriu, tímida. Era a primeira vez que alguém a elogiava de verdade desde o abandono. E aquilo tocou fundo. Naquela noite, ao chegar em casa, Júlia colocou as mãos na barriga e sussurrou: "Você viu, filho? A vida começa a sorrir pra gente." E sem saber explicar por quê, sentiu que havia conhecido alguém importante. Não pelo dinheiro, nem pela aparência, mas por algo mais profundo, quase espiritual. Como se o universo estivesse finalmente reorganizando as peças, trazendo de volta o equilíbrio. E pela primeira vez em muito tempo, ela dormiu em paz. Leonardo não conseguia tirar Júlia da cabeça. Desde a visita à escola, algo naquela mulher o intrigava profundamente. Não era apenas a serenidade com que ela lidava com tudo, nem sua aparência delicada, mas a força invisível que ela carregava no olhar. Uma mulher grávida, sorrindo em meio a tantas responsabilidades, irradiando uma paz que ele não via há muito tempo. Aquilo ficou com ele e o fez voltar. 2 dias depois, ele retornou à escola sem avisar. Levava consigo alguns livros educativos e brinquedos para as crianças, mas o que realmente queria era revê-la. Júlia se surpreendeu, mas foi gentil como sempre. Conversaram por alguns minutos e, dessa vez, Leonardo foi mais direto. "Posso te convidar para tomar um café depois do expediente? Só conversar." Ela hesitou. Não se via envolvida com ninguém desde a traição, mas algo em sua voz era confiável. Aceitou. O encontro aconteceu no pequeno café ao lado da pracinha central. Leonardo escolheu uma mesa ao fundo, longe dos olhares curiosos. Durante a conversa, ele falou pouco sobre si. Disse apenas que era empresário, viúvo havia 6 anos e que tinha aprendido a valorizar pessoas simples e verdadeiras. Júlia, por sua vez, contou sobre a gravidez, o recomeço e a escolha de não olhar para trás. Leonardo não perguntou sobre o pai da criança. Respeitou seu silêncio. E isso a tocou mais do que qualquer palavra. Na semana seguinte, ele a visitou outras 2 vezes. Nunca com pressa, nunca com intenções obscuras. Apenas conversas, sorrisos, respeito. Vanessa, a vizinha, percebeu a mudança no olhar de Júlia. "Tem alguém mexendo com o seu coração, né?" Ela brincou enquanto tomavam chá na varanda. Júlia sorriu, mas não respondeu. Ainda tinha medo. Ainda não confiava em promessas. Mas aos poucos,
O muro em volta de seu coração começava a rachar. No 8º mês de gravidez, Júlia passou mal durante uma madrugada. Estava sozinha. Vanessa tinha viajado com os filhos. A dor veio intensa e ela caiu ao chão sem conseguir alcançar o celular. Foi Leonardo, como se guiado por um instinto invisível, quem ligou para ela naquele momento. Eu senti algo estranho. Você está bem? Perguntou. Ao ouvir a respiração ofegante dela, correu para o carro. Em menos de 10 minutos, estava arrombando a porta da casa para resgatá-la. Levou Júlia ao hospital às pressas. Os médicos conseguiram estabilizá-la, mas disseram que o parto teria que ser antecipado. Complicações na pressão, risco para a mãe e o bebê. Júlia tremia. Chorava em silêncio. Mas Leonardo segurava sua mão, firme. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui. E ficou. Passou a noite no hospital. Dormiu sentado na poltrona ao lado da cama, segurando a mão dela o tempo todo. Pela manhã, quando ela acordou, ele ainda estava ali, com os olhos vermelhos de sono, mas sorrindo. Miguel nasceu naquela tarde, prematuro, mas saudável. Pequeno, frágil e com os olhos escuros da mãe. Quando a enfermeira colocou o bebê nos braços de Júlia, ela chorou como nunca. Chorou por tudo que viveu, por tudo que sobreviveu, por tudo que resistiu. Leonardo, do outro lado da sala, observava em silêncio. Sentiu uma emoção estranha no peito. Uma mistura de admiração, carinho e amor. Era isso. Ele sabia. Estava se apaixonando por aquela mulher e por aquele bebê. Os dias que se seguiram foram intensos. Leonardo fez questão de bancar todas as despesas do hospital, mesmo que Júlia tentasse recusar. Considere um presente para o Miguel, disse ele com um sorriso gentil. Ela cedeu, mas deixou claro. Não estou acostumada a depender de ninguém. Só estou aceitando porque sei que sua intenção é limpa. E ele respeitou, como sempre. Desde aquele dia, Júlia passou a olhar para Leonardo com outros olhos. Talvez finalmente fosse seguro confiar. Ao receber alta, ela voltou para casa e encontrou tudo organizado. Leonardo havia contratado uma faxineira, comprado um berço novo, fraldas e até um mobile de nuvens para o bebê. Tudo sem exageros, mas feito com carinho. Júlia ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para aquele quarto simples, porém cheio de significado. Depois se virou para ele e disse: Você não sabe, mas está curando uma parte minha que achei que nunca ia se recompor. Com o tempo, Leonardo começou a visitar mais frequentemente. Ajudava com as mamadas, com as noites mal dormidas, com os choros repentinos. E Miguel, mesmo pequeno, parecia reconhecer sua presença. Se acalmava quando ele o pegava no colo. Vanessa, agora de volta, não escondia a empolgação. Esse homem vai acabar te pedindo em casamento, dizia rindo. Júlia fingia que não ouvia, mas no fundo algo dentro dela começava a acreditar que talvez, só talvez, a vida estivesse lhe dando uma nova chance. Em uma dessas noites, enquanto Miguel dormia, Leonardo preparou um jantar simples na casa dela. Risoto, suco de uva e música suave ao fundo. Júlia, com um vestido leve e o cabelo solto, parecia mais leve também. Sentaram-se à mesa, trocaram histórias, risos, lembranças, até que ele tomou coragem. Eu não quero te apressar, mas quero que saiba que estou disposto a construir algo com vocês dois. Com calma, no seu tempo, mas de verdade. Júlia sentiu os olhos marejarem. Respirou fundo. A última pessoa que disse isso me deixou no altar. Leonardo se levantou, foi até ela e respondeu: Eu não sou ele. E nunca seria. Naquela noite, Júlia não respondeu com palavras. Apenas segurou a mão dele, como quem diz: Estou tentando, mas ainda estou com medo. E ele entendeu. Estava disposto a esperar o tempo que fosse. Porque agora não era mais sobre pressa ou desejo. Era sobre cura, sobre amor, sobre reconstrução. O tempo passou mais rápido do que Júlia esperava.
Miguel já estava com 4 meses, saudável, sorridente e cercado de amor. As visitas de Leonardo se tornaram parte da rotina e, secretamente, da cura. Ele nunca forçou nada, apenas estava ali, constante, presente, como uma âncora silenciosa em meio ao mar revolto que a vida havia sido. Certa manhã de sábado, enquanto organizava algumas roupas de bebê, Júlia ouviu batidas na porta. Pensou que fosse Vanessa, mas ao abrir, sentiu o chão sumir. Era Rodrigo. Em pé, diante dela, com a mesma arrogância nos olhos, o mesmo sorriso frio, mas agora um pouco mais abatido. Cabelos desalinhados, roupas caras e olhos que revelavam algo estranho. Desespero. Ela demorou para reagir. O coração disparou. Miguel chorou ao fundo. Rodrigo tentou entrar. Calma, Júlia. Eu só quero ver meu filho. As palavras soaram como veneno. Ela bloqueou a porta com o corpo, firme. Você perdeu esse direito no dia em que me abandonou grávida, no altar. Você nunca quis ser pai. Agora por que está aqui? Rodrigo passou a mão no rosto, irritado. Eu errei, tá? Eu sei disso. Mas eu sou o pai dele e tenho direito de vê-lo. Júlia sentia as mãos tremerem. Direito? Ela cuspiu a palavra. Você escolheu uma mulher mais nova, rica e vazia. Você zombou da minha dor. Você queria me ver sofrendo. E agora aparece assim? Por quê? Rodrigo não respondeu de imediato. Parecia buscar coragem. Porque fui enganado. Clara me traiu. Me deixou sem nada. Meu negócio faliu. E só agora percebi o que perdi. O silêncio que seguiu foi gelado. Júlia o encarou, sentindo uma mistura de raiva, repulsa e pena. Você não está aqui por amor, está por conveniência. Rodrigo tentou negar, mas ela foi firme. Você não é bem-vindo aqui. Naquele momento, Leonardo apareceu. Trazia pão quentinho e suco de laranja. Parou ao ver a cena. Rodrigo olhou para ele com desprezo. Quem é esse? O novo pai do meu filho? Júlia, antes de qualquer reação, sentiu Leonardo se posicionar ao seu lado. Não sou o pai dele, mas sou o homem que esteve aqui quando você fugiu e que estará quando ele precisar. Rodrigo bufou, riu debochado. Ah, claro. O milionário Salvador. Você acha que pode comprar a Júlia com dinheiro? Ela não é como as outras. Leonardo deu um passo à frente, calmo, mas firme. Eu não ofereci dinheiro. Ofereci presença, coisa que você nunca soube dar. Rodrigo se sentiu exposto, ridicularizado, e saiu, não sem antes lançar um último olhar a Júlia. A gente ainda vai se ver no tribunal. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Estava em choque. Rodrigo do nada, querendo direitos, depois de tudo que passou. Leonardo a abraçou no sofá com Miguel no colo. Você não está sozinha. Vamos enfrentar isso juntos. E ali, no silêncio da noite, Júlia chorou. Pela primeira vez, não de dor, mas por alívio. Por saber que agora havia alguém que não fugia. Nos dias seguintes, Rodrigo começou a mandar mensagens ameaçadoras. Disse que ia exigir teste de DNA, provar paternidade e pedir guarda compartilhada. Júlia procurou uma advogada mesmo com medo. Leonardo pagou tudo, sem que ela precisasse pedir. Disse apenas, você vai enfrentar isso com a melhor equipe ao seu lado. E cumpriu. No tribunal, semanas depois, Rodrigo chegou acompanhado de um advogado barato e olheiras profundas. Parecia outro homem. Cansado, vencido. Júlia estava elegante, de mãos dadas com Leonardo. Quando o juiz perguntou se Rodrigo queria mesmo seguir com o processo, ele hesitou. Encarou o bebê no colo de Júlia. E pela primeira vez, pareceu ver seu próprio reflexo. Não, disse ele baixando os olhos. Não quero mais brigar. Só queria me sentir menos sozinho. E então saiu da sala sem dizer mais nada. Júlia chorou em silêncio. Leonardo a abraçou. Acabou, ele disse. E ela finalmente acreditou. A partir dali, tudo ganhou cor. Júlia se permitiu sorrir mais.
Miguel crescia forte, risonho e cada dia mais apegado a Leonardo. O laço entre eles era inegável. Vanessa, mais do que nunca, se emocionava ao ver a amiga renascendo. Você se transformou e ele te reconstruiu com o que você tinha de mais lindo, dignidade. Num final de tarde, enquanto passeavam pelo parque com Miguel no carrinho, Leonardo parou sob uma árvore, pegou uma caixinha do bolso e, com um sorriso tímido, ajoelhou-se. Júlia arregalou os olhos. Eu não vim só fazer um pedido. Vim honrar sua história. Você não é uma mulher quebrada. É uma rainha que resistiu. E eu quero construir um castelo com você. Ela levou as mãos à boca. Chorava. Mas dessa vez, por outro motivo. Sim, disse ela. Mas prometa que nunca vai me abandonar. Leonardo sorriu. Nunca fui embora. E o parque inteiro pareceu aplaudir em silêncio aquele amor renascido das cinzas. O pedido de casamento sob a árvore não foi apenas um gesto romântico, foi o selo de uma nova etapa. Júlia, que um dia pensou jamais voltar a amar, agora se via noiva de um homem que a valorizava não pela aparência, mas pela alma. Leonardo não queria curá-la porque via nela uma ferida, mas porque enxergava uma força que ela mesma tinha esquecido que possuía. A notícia do noivado se espalhou rápido. Vanessa chorou de emoção. Você merece isso e muito mais, Júlia. As redes sociais logo foram invadidas por comentários. Muitos celebravam, outros questionavam. Mas nada se comparou ao choque que veio quando Leonardo decidiu fazer o anúncio oficial, não apenas como homem, mas como figura pública. Em um evento beneficente de alto nível, cercado pela imprensa e empresários renomados, Leonardo subiu ao palco com um sorriso firme. Hoje eu vim anunciar algo que não tem a ver com lucros, negócios ou fama. Vim anunciar que o maior investimento da minha vida foi ter escolhido amar quem me mostrou o verdadeiro valor da vida. Júlia, meu amor, você mudou tudo em mim. O salão silenciou. Câmeras focaram em Júlia, emocionada na primeira fileira, com Miguel no colo. Um fotógrafo captou a imagem de Leonardo ajoelhado diante dela novamente, desta vez com os convidados aplaudindo. Essa mulher foi deixada no altar, foi humilhada, mas não quebrou. Ela renasceu e hoje é ela quem me dá forças para viver. O vídeo viralizou em horas. Mas o que ninguém esperava era o impacto que esse anúncio teria em uma pessoa. Clara, a ex de Rodrigo. Ao ver o vídeo, sentiu o estômago revirar. O homem que ela rejeitou por estar arruinado agora se escondia nos bastidores de um drama que ela mesma criou. E mais, o homem que ela zombava por ser simples, agora era o noivo da mulher que ela humilhou indiretamente. Dominada pela inveja, Clara procurou Rodrigo. Ele estava morando em um apartamento pequeno, tentando reconstruir a vida. Você viu isso? Ela disse, mostrando o vídeo do evento. Rodrigo apenas acenou com a cabeça. Sim, vi. Clara, amarga, comentou. Essa garota deu a volta por cima com um milionário e ainda me faz parecer uma idiota nas redes sociais. Rodrigo a olhou nos olhos. Você não precisa de ajuda para isso, Clara. Já faz isso sozinha. E dizendo isso, fechou a porta na cara dela. Foi a primeira vez que ela não teve resposta. E talvez a primeira vez que Rodrigo realmente mostrou ter mudado. Ou ao menos aprendido algo com o tombo. Enquanto isso, Júlia e Leonardo se preparavam para uma nova fase. Decidiram fazer um pequeno jantar com amigos e família para celebrar oficialmente o noivado. Vanessa foi encarregada da organização e o clima era de pura alegria. Miguel, agora com 7 meses, já começava a balbuciar sons e a reconhecer rostos. E Leonardo era um dos seus preferidos. Durante o jantar, Leonardo fez um brinde emocionante. Eu não sabia o que era lar até ver essa mulher ninar um filho que nem era meu. Eu não sabia o que era paz até ela me ensinar a amar sem pressa, sem medo, sem troca. Todos aplaudiram de pé. Júlia segurou as lágrimas e Vanessa apertou sua mão por debaixo da mesa. Você venceu.
Mas a noite ainda guardava uma última surpresa. Após os brindes, Leonardo entregou um envelope a Júlia. Isso aqui é o que eu quero te dar como símbolo de tudo que construímos. Dentro havia uma escritura de imóvel, uma casa, ampla, com jardim, próxima a uma escola, um parquinho e tudo que ela sonhou desde que era criança. Júlia arregalou os olhos. Isso é muito. Leonardo sorriu. É pouco perto do que você merece. Ela chorou. Todos choraram. E pela primeira vez, a dor do passado parecia apenas uma lembrança distante. Mas, como toda boa história, a felicidade plena nem sempre é eterna. E algo estava prestes a sacudir tudo novamente. Do outro lado da cidade, em uma cafeteria discreta, Clara digitava furiosamente em seu celular. Ela tinha descoberto algo que poderia virar tudo de cabeça para baixo. E, movida por puro rancor, estava prestes a espalhar o que sabia. Júlia havia mentido para Leonardo. Pelo menos era assim que ela pretendia contar. O plano era simples. Clara contrataria um jornalista sensacionalista para publicar uma denúncia de que Júlia havia omitido de Leonardo um detalhe essencial: que Rodrigo, oficialmente, nunca havia assinado a renúncia de paternidade de Miguel, e que, por lei, o pai ainda poderia reivindicar direitos. Mesmo que isso fosse apenas um detalhe jurídico, Clara sabia. Na internet, verdades distorcidas rendem manchetes. Na manhã seguinte ao jantar, Júlia foi acordada por ligações e notificações. Uma matéria estampava um site de fofocas. Noiva do milionário esconde segredo. Bebê pode não ser dele. Com uma foto dela segurando Miguel, os comentários já explodiam. Leonardo, que lia o jornal na cozinha, parou e olhou para ela. Silêncio. Júlia, pálida, pegou o celular. Leu tudo. Depois, olhou para ele. Você acredita em mim? Leonardo se aproximou com o olhar firme. Sempre. Mas agora, vamos precisar encarar isso juntos. Ela assentiu. E no fundo sabia. Aquele amor teria que passar pela última grande prova. As horas seguintes ao escândalo foram um turbilhão. Júlia mal conseguia pensar com clareza. O telefone não parava de tocar. Vanessa chorava de raiva por ver a amiga tão exposta. E Leonardo? Leonardo estava estranhamente calmo, como se sua confiança fosse maior que qualquer boato. Mas nem mesmo sua serenidade podia impedir a avalanche que se aproximava. A matéria viralizou em menos de 12 horas. Comentários cruéis se multiplicavam. Ela enganou um milionário. Armou tudo para dar o golpe. Essa criança nem é dele. E o pior de todos, ela deve ter traído os dois. Júlia sentiu o peito queimar. A dor de ser julgada sem voz era maior do que qualquer humilhação anterior. Leonardo agiu rápido. Convocou uma coletiva de imprensa. Ao lado de Júlia, diante de dezenas de câmeras, ele disse com firmeza: Estamos sendo vítimas de uma mentira sensacionalista. Miguel é filho de Júlia e foi criado com dignidade e amor. Quem espalhou essa história distorceu fatos para prejudicar uma mulher que já sofreu o suficiente. E eu não vou permitir que isso continue. Apesar das palavras fortes, o estrago estava feito. Marcas começaram a se afastar de Leonardo. Parcerias comerciais ficaram em suspenso. Um milionário envolvido em escândalos familiares não era bem visto no mundo dos negócios. E pela primeira vez desde que se conheceram, Júlia sentiu culpa. Não por quem ela era, mas pelo que sua história causava a ele. Vanessa recebeu uma ligação anônima naquela noite. Uma voz feminina, fria e arrogante, disse apenas: Ela não merece esse conto de fadas. Eu vou acabar com tudo. Vanessa gelou. Ela conhecia aquele tom. Era Clara. E agora estava claro. Aquilo não era apenas inveja. Era vingança. Uma vingança alimentada por orgulho ferido. No dia seguinte, Rodrigo apareceu no portão da casa de Leonardo. O rosto abatido, as olheiras profundas. Júlia o viu pelas câmeras de segurança e hesitou. Leonardo disse: Talvez seja melhor conversar. Ela respirou fundo e abriu o portão.
Rodrigo entrou com as mãos para trás, visivelmente nervoso. Eu não sabia que ela ia fazer isso. Mas você não impediu, respondeu Júlia fria. Rodrigo abaixou a cabeça. Eu não tenho mais força para impedir nada. Clara me destruiu, mas eu queria te entregar isso. Ele estendeu um envelope. Era a renúncia oficial da paternidade de Miguel, assinada e carimbada, com data de 7 meses atrás. Esse é o documento original, nunca divulguei, só assinei e deixei para trás. Júlia sentiu as lágrimas virem. Por que agora? Rodrigo encarou Leonardo. Porque pela primeira vez vi alguém que realmente a ama. E porque eu fui um covarde, mas não sou mais. Leonardo apenas assentiu. Obrigado. Rodrigo saiu em silêncio. E naquele momento, Júlia soube que o ciclo com ele finalmente se fechava. Com o documento em mãos, Leonardo contatou seu time jurídico e os veículos de imprensa. Em poucas horas, a verdade começou a aparecer. Sites corrigiram a informação. O jornalista que publicou a matéria foi exposto por receber suborno. Mas o estrago à imagem de Júlia ainda precisava de tempo para cicatrizar. Comentários maldosos ainda ecoavam, mesmo após a verdade. Naquela noite, enquanto Miguel dormia em seu berço, Júlia e Leonardo se deitaram lado a lado. Ela chorava em silêncio. Eu estraguei tudo. Ele a abraçou. Você não estragou nada. Você enfrentou tudo e está aqui, firme, comigo. Júlia o olhou nos olhos. Por quanto tempo você vai aguentar me defender do mundo? Ele sorriu. Enquanto eu respirar. Mas algo ainda inquietava Júlia. Uma dúvida que crescia em silêncio. Por que Clara a odiava tanto? Elas nunca haviam sido próximas. Mal se conheciam. O que a motivava a atacar com tanta crueldade? Vanessa resolveu investigar. Usando seus contatos, ela descobriu algo surpreendente. Clara havia crescido no mesmo bairro que Júlia. E mais, elas estudaram na mesma escola, ainda crianças. Júlia ficou confusa. Eu não lembro dela. Vanessa mostrou uma foto antiga da turma do ensino fundamental. Ali, nos fundos da imagem, uma menina franzina, de olhos tristes. Clara. Vanessa comentou. Ela era a excluída da turma, sempre à sombra. E dizem que ela te invejava desde pequena, mesmo quando você não tinha nada. A ficha caiu como um trovão. Clara não queria apenas vingança. Ela queria destruir a imagem que criou na mente desde a infância. A menina que parecia ter tudo: atenção, beleza, afeto, mesmo sendo pobre. E agora, adulta, não suportava vê-la vencer. Era uma obsessão enraizada, que se confundia com dor, inveja e frustração. Decidida a encerrar aquilo, Júlia pediu para encontrá-la. Marcou um encontro em um café discreto. Quando Clara chegou, riu com deboche. Veio me agradecer por te deixar famosa? Júlia manteve a calma. Não. Vim dizer que você venceu. Sim, você conseguiu me expor, me machucar, me fazer duvidar de mim mesma, mas só por alguns dias. Agora, eu sou livre. Clara não respondeu, apenas ficou encarando-a, com ódio silencioso. Júlia continuou. A única prisioneira aqui é você, presa na inveja, no passado em mim. Eu vou casar com o homem que amo, criar meu filho com dignidade. E você vai continuar correndo atrás de uma vingança que nunca vai preencher esse vazio. Ela se levantou, deixou o café e não olhou para trás. Pela primeira vez, Clara ficou sem palavras. Pela primeira vez, sentiu que perdeu completamente. E no fundo, sabia que nada que fizesse mudaria o que Júlia havia se tornado. Uma mulher invencível. O silêncio de Clara no café não era rendição. Era o prenúncio de algo ainda mais perigoso. Quando Júlia saiu daquele lugar, sentia-se leve, como se tivesse deixado anos de dor sobre aquela mesa. Mas Clara, do outro lado, ardia em raiva. A mulher que cresceu na sombra agora via sua rival brilhar, cercada por amor, sucesso e um filho que simbolizava tudo que ela mesma nunca teve. Nas semanas seguintes,
a vida de Júlia e Leonardo entrou num breve período de calmaria. A mídia, antes feroz, começou a reconhecer o erro. Entrevistas positivas, reportagens limpando o nome de Júlia. Miguel estampava capas de revistas ao lado de Leonardo com títulos como Pai por Escolha, Amor Sem Limites. O mundo parecia querer reparar o dano. O casamento foi marcado para o final daquele ano. Uma cerimônia discreta, reservada para poucos amigos e familiares. Júlia hesitou, mas decidiu convidar Rodrigo. Não como parte da comemoração, mas como um encerramento definitivo de qualquer laço mal resolvido. Rodrigo aceitou com um sorriso tímido, dizendo apenas: "Quero ver vocês felizes. É o mínimo que posso fazer." Mas Clara não havia desaparecido. Em segredo, ela reunia provas, fuçava o passado de Leonardo, tentava encontrar rachaduras que pudesse explorar. Seu ódio se misturava à frustração de não encontrar nada. Até que, numa noite, recebeu um e-mail anônimo. Nele, fotos de Leonardo anos antes, com uma mulher desconhecida e uma criança nos braços. O remetente dizia: "Talvez ele já tenha mentido para outra antes de você. Talvez Júlia não seja tão especial." Clara sentiu o coração disparar. Aquilo era o que precisava. Uma brecha, um veneno. Sem pensar, publicou as fotos em um perfil falso, com a legenda: "Leonardo repete os mesmos erros. Um pai ausente, um homem de fachada." A postagem viralizou. Sites de fofoca voltaram a atacá-lo. Júlia foi questionada por todos. "Você sabia que ele tinha outra família? Ele te enganou também?" Era o caos novamente. Mas Leonardo, ao contrário do que Clara esperava, não se escondeu. Ele chamou Júlia para uma conversa séria. No escritório de casa, ele mostrou os originais das fotos. "Essa mulher se chamava Teresa, e o bebê era o filho dela, Rafael. Eu os ajudei por um tempo. Rafael não era meu filho biológico, mas Teresa me pediu para ser tutor legal até encontrar o pai verdadeiro. Pouco tempo depois, ela faleceu e Rafael foi entregue aos avós maternos." Júlia sentiu um aperto no peito. "Por que você nunca me contou?" Leonardo abaixou a cabeça. "Porque foi um momento de dor. Me apeguei à criança, depois a perdi. Nunca consegui lidar, mas não tinha o direito de esconder de você. Eu errei." Ela o encarou. "Mas você não mentiu. Só estava tentando se proteger." Enquanto isso, Vanessa descobria o e-mail anônimo. Com a ajuda de um perito digital, rastrearam o IP. Vinha de um escritório da própria Clara. A prova final de que ela estava por trás da nova campanha de difamação. Júlia olhou para a tela do computador e respirou fundo. Chega. Ela passou todos os limites. Agora ela vai pagar. Leonardo concordou. Entraram com um processo por difamação e uso indevido de imagem. O caso ganhou força e, rapidamente, virou manchete. Clara foi convocada a depor. Em rede nacional, sua imagem de mulher elegante desmoronou. Ao sair do tribunal, repórteres gritavam: "Você tentou destruir uma família? Inveja é crime agora?" No julgamento, Clara tentou justificar seu ódio. Disse que Júlia era uma farsa, uma oportunista. Mas as provas falavam por si. O juiz foi categórico. Você perseguiu, caluniou e tentou destruir emocionalmente uma mulher que nunca lhe fez mal. Justiça não é vingança. Clara foi condenada a pagar indenização e a realizar serviços comunitários. A humilhação pública foi total. Marcas romperam contrato com ela. Perdeu credibilidade no mercado. Amigos se afastaram. E o que mais doía, seu nome agora era sinônimo de inveja. Enquanto isso, Júlia dava uma entrevista com Leonardo em rede nacional, contando toda a verdade. As palavras dela emocionaram o país. Eu não sou perfeita. Eu fui traída, humilhada, julgada, mas nunca perdi minha essência. Nunca precisei pisar em ninguém para subir. E quando achei que não podia mais confiar, conheci alguém que não olhou meu passado, mas o meu coração. Esse homem, Leonardo, é pai do meu filho por amor, não por obrigação. Ele é o futuro que eu sonhei.
As redes se comoveram. Milhares de mulheres enviaram mensagens. Compartilhavam histórias parecidas. Declaravam apoio. Júlia virou símbolo de superação. E no meio de tudo, Miguel, agora com quase 2 anos, dizia suas primeiras palavras completas. A primeira delas, papai. Leonardo chorou como criança. O casamento se aproximava. Júlia, vestida em renda delicada, subia os degraus da igreja ao som de um violino suave. Leonardo a esperava no altar, com os olhos marejados. Vanessa segurava Miguel, que batia palminhas. Quando Júlia chegou ao altar, Leonardo sussurrou: "Você é o começo de tudo que eu nunca achei que merecia." Ela sorriu. "E você é o final feliz que a vida me devia." A cerimônia foi linda, íntima, cheia de emoção. E ao final, quando jogaram arroz sobre os recém-casados, Júlia olhou para o céu, sentindo cada segundo como um presente. Pela primeira vez em muitos anos, ela não tinha medo. Porque agora, mesmo com tudo que enfrentou, ela sabia. O amor dela era forte demais para ser destruído por mentiras. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa. Algo que colocaria tudo em risco. Ou provaria que o amor verdadeiro é mesmo inabalável. A lua iluminava a varanda da casa onde agora viviam Júlia, Leonardo e Miguel. O casamento havia ocorrido há poucas semanas, mas parecia que estavam juntos há uma vida. Júlia ainda se emocionava ao ver as alianças em seus dedos. Era como se, depois de tanta dor, a vida finalmente tivesse lhe pedido desculpas. Mas naquela noite, enquanto embalava Miguel no colo, algo dentro dela inquietava. Leonardo falava ao telefone com um advogado, resolvendo os últimos trâmites do processo contra Clara, e Júlia se pegou olhando pela janela pensativa. Foi então que sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Havia um envelope pardo sob a porta, sem remetente. Abriu com cuidado. Dentro, apenas uma foto antiga. Ela com Rodrigo de mãos dadas e, ao fundo, o letreiro de um hospital. No verso, apenas uma frase escrita à mão: "Você não sabe toda a verdade." O coração de Júlia disparou. Ela reconhecia aquela caligrafia. Era da mãe de Rodrigo, Dona Celina, que havia sumido após a separação deles. Na manhã seguinte, Júlia foi até o antigo bairro onde morava com Rodrigo. Encontrou a vizinha de longa data, Dona Marlene, que hesitou antes de falar. "Celina está doente, mas ela me deixou uma caixa. Disse que, se você algum dia quisesse entender tudo, deveria receber isso." Júlia levou a caixa para casa, trêmula. Dentro da caixa estavam exames médicos, documentos e uma carta. Ao ler as primeiras linhas, seus olhos se encheram de lágrimas. A carta dizia: "Querida Júlia, me perdoe. Durante seu casamento com Rodrigo, ele descobriu que era estéril, não conseguia aceitar. Quando você apareceu grávida, ele surtou. Jurou que o filho não podia ser dele. Mas ele nunca te traiu com Clara. Ele inventou aquilo como desculpa para o orgulho ferido. Na verdade, ele planejava sumir, fazer você acreditar que tinha sido traída, que tudo era uma mentira. Só que eu sabia da verdade e guardei comigo. Fui covarde. O bebê que você perdeu era dele. Rodrigo nunca soube. Eu nunca tive coragem de contar." O mundo de Júlia girou. Sentou-se no sofá com as mãos no rosto. A traição nunca existiu. Rodrigo a abandonou por medo, por orgulho. E o filho que ela perdeu era dele. A dor bateu como uma onda. Uma parte de seu passado que ela achava enterrado voltava à tona com violência. À noite contou tudo a Leonardo. Ele ouviu em silêncio. Depois, segurou suas mãos e disse: "Você não precisa carregar isso sozinha. A dor do passado não muda o que construímos juntos." Júlia o abraçou com força. "Eu só queria ter sabido antes. Talvez eu tivesse perdoado Rodrigo. Talvez não tivesse sofrido tanto." Nos dias seguintes, Júlia procurou Rodrigo. Ele estava morando em uma pequena chácara, afastado da cidade.
Ao vê-la na porta, arregalou os olhos. Júlia, o que está fazendo aqui? Ela mostrou a carta da mãe dele. Rodrigo leu em silêncio. Quando terminou, sentou-se no chão, chorando. Eu destruí tudo por orgulho, Júlia. A dor de saber que não podia ser pai me enlouqueceu. Quando você apareceu grávida, achei que você me traía. Fugi. Fui um covarde. E agora, saber que aquele bebê era meu? Eu não tenho palavras. Júlia também chorava. Eu te odiei por anos, Rodrigo. Mas agora, eu só sinto pena. Antes de ir embora, Rodrigo tocou sua mão. Você tem uma nova família agora, e eu fico feliz por você. Só me deixe fazer uma coisa certa. Posso conhecer seu filho? Só ver o rosto dele. Júlia hesitou, depois assentiu. Ele se chama Miguel, e é amado como nunca ninguém foi. Rodrigo viu Miguel de longe, no parque, ao lado de Leonardo. Sorriu com lágrimas nos olhos. Você fez tudo certo, Júlia. Obrigado por não ter se tornado amarga como eu. Ela sorriu de volta. Porque mesmo depois da pior tempestade, o sol sempre volta. Naquela noite em casa, Leonardo recebeu uma ligação. Era da editora. Queriam lançar um livro contando a história de superação de Júlia, desde a traição até o novo casamento. Seu testemunho pode inspirar milhares de mulheres, Júlia. Ela aceitou, não pela fama, mas porque sabia que sua dor podia curar outras. Meses se passaram. Miguel agora corria pela casa, tagarela e esperto. Leonardo preparava o jantar e Júlia escrevia suas últimas palavras para o livro. Olhou para a tela e digitou. Eu fui trocada, humilhada e deixada sozinha. Mas voltei mais forte. Voltei com amor, com verdade e com meu filho nos braços. E hoje ninguém pode me parar. No lançamento do livro, o auditório estava lotado. Vanessa chorava na primeira fila. Rodrigo estava lá, quieto, sentado no fundo, aplaudindo discretamente. E Clara, sozinha em casa, assistia pela televisão, encarando sua própria solidão como consequência de suas escolhas. E quando perguntaram a Júlia no palco, o que você diria para quem está sofrendo agora como você sofreu? Ela respirou fundo, olhou para o público e disse, não aceite migalhas, nem da vida, nem de ninguém. Você merece tudo. Amor, respeito, paz. Às vezes a vida quebra a gente, mas é só para ver do que somos feitos. O público levantou em lágrimas, aplaudindo de pé. E Júlia, ali, com Leonardo segurando sua mão e Miguel correndo entre as cadeiras, sabia. Aquele era o final da dor e o começo do resto da sua vida.